Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus imortal, possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra, uma palavra preciosa que Ele deixou para nós, que é capaz de restaurar, que é capaz de solucionar os mais diversos problemas, que é capaz de nos dar direção, que é capaz de nos alegrar e que é capaz de nos ensinar mais sobre esse grande Deus. Vamos lá? Vamos para a nossa breve conversa? E o texto hoje para a nossa breve reflexão está no texto do profeta Ezequiel. Quero ler com vocês o capítulo 1 e quero ler a partir do verso 22. Diz assim: Acima deles se estendia uma superfície, como o céu brilhante como cristão. Abaixo dessa superfície, as asas de cada ser vivo se estendiam de modo a tocar as asas dos outros. E as outras duas asas cobriam seu corpo. Quando voavam, o estrondo de suas asas soava para mim como a ondas do mar, quebrando na praia, como a voz do Todo-Poderoso, ou como os gritos de um grande exército. Quando os seres pararam, abaixaram as asas. Enquanto estavam com as asas abaixadas, uma voz falou de além da superfície acima deles. Glória a Deus, irmãos. Eu sei que alguns textos, principalmente do Antigo Testamento, e o profeta Ezequiel se inclui bastante nele, existe uma dificuldade de entendê-los, porque a palavra de Deus nós lemos elas de três formas: a linguagem figurada, a linguagem simbólica e a linguagem literal. São três alegórica, simbólica e literal. São três formas de ler a palavra de Deus, e em todos os versículos nós podemos encontrar. Esse aqui é um texto parecido com o livro de Apocalipse, bastante simbólico, cheio de alegorias, e ele traz para nós ricas informações sobre o nosso Deus. Por quê? O profeta Ezequiel, ele foi um profeta que profetizou no cativeiro babilônico, logo assim que estava entrando ali junto com Jeremias, ali um pouco antes de acontecer, justamente mais para os líderes religiosos. Enquanto Jeremias profetizava para o povo, Ezequiel estava profetizando para os líderes. Deus mostrava os pecados de toda a nação, mas principalmente dos líderes religiosos e dos líderes políticos da nação daquele momento, o motivo de tanto sufoco e o porquê estava acontecendo. A mensagem de Ezequiel era uma mensagem de arrependimento, mas uma mensagem também de restauração e de algo que estava iminente a acontecer e que com toda certeza aconteceria. Era uma mensagem de juízo, esperança e restauração durante esse processo. O cativeiro babilônico é considerado o segundo deserto do povo israelita, justamente por não dar valor à presença de Deus. E essa mensagem, ela vem justamente mostrando a glória de Deus. A mensagem de Ezequiel, ele destaca bastante a presença, os efeitos da presença e os efeitos da ausência de Deus no meio do seu povo. Feito essa introdução, creio que eu posso fazer as aplicações pertinentes e contemporalizar para a nossa vida. Começa falando assim, acima deles estendia a uma superfície, como o céu brilhante como cristal. Ezequiel, irmãos, nesse momento, teve visões com os anjos do Senhor, com serafins, com querubins e todo o exército celestial. Ezequiel foi um dos que viu. E a palavra de Deus, ela relata vários casos. Deus queria que nós soubéssemos que existe o ministério dos anjos, que os anjos existem e que os demônios existem, que o mundo espiritual é real. Não é ao acaso que está escrito na Bíblia. Não é ao acaso que muitos creem, e muitas dessas manifestações acontecem. Agora, logicamente, não acontece com todo mundo, irmão, porque a maioria das pessoas estão cegas pelo pecado. E essa é uma parte que Deus esconde. Na verdade, nem esconde, irmão, é porque nós não temos maturidade para vivenciar. Imagina se nós tivéssemos todo mundo. Eu, por exemplo, eu vi muito poucas manifestações espirituais mesmo. Aconteceu um caso na minha libertação,
a qual eu vi um demônio, um capa preta passando na minha cozinha, e eu senti um arrepio muito grande. Naquela época eu cheirava cocaína e eu vi na minha frente, passando na minha cozinha, e as luzes se apagaram de casa. Eu vi. Eu não preciso que ninguém creia em mim, irmão, eu sei muito bem o que eu vi. Bom, e também já vi anjos passando pelo céu num raio de luz, mas eu tenho convicção de que na minha caminhada eu vou encontrar com eles. Eu creio que eu já encontrei com eles na forma corpórea, na forma de homem, mas a verdade é que Deus queria que nós soubéssemos da existência dele. Mas Ezequiel começa falando no versículo que eu li: acima deles estendia uma superfície como de um céu brilhante, como cristal. Então eu quero falar, irmão, acima de todas as coisas que existem, acima dos seus problemas, acima de anjos e acima de demônios, acima da dor, acima da angústia, existe um céu, e nesse céu mora um Deus que tem o controle de tudo. Acima de todas as coisas que existem, há um céu no controle, há um Deus no controle. Paulo sabia disso. Paulo falou para Timóteo em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16, ele falou: há o único imortal, que mora em uma luz tão estupenda que nenhum ser humano pode aproximar-se dele. Nenhum homem jamais o viu, nem nunca o verá. A ele seja a honra, o poder e o domínio para todo sempre. Honra, poder e domínio. É o que Paulo fala. E entender que ele está no controle, irmão, traz paz para o coração. Entender que Deus está no controle de todas as ações e que há anjos trabalhando ao nosso favor, traz paz. Olha o que Jeremias escreveu no capítulo 10 do seu livro, no verso 23. Ele fala o seguinte. Me perdi, irmãos, só um minuto. Jeremias capítulo 10, versículo 23. A palavra do Senhor Deus diz o seguinte: o Senhor, eu sei que o homem é incapaz de traçar o rumo de sua vida. Eu sei que o homem não pode planejar o seu futuro. E ele fala de uma forma que o Senhor está no controle, justamente que ele precisa justamente traçar os nossos caminhos. Agora, a partir desse entendimento, desse algo qual Jeremias traz para nós, nós lemos o próximo versículo. Ele fala: abaixo dessa superfície, as asas de cada ser vivo se estendiam. Irmãos, existiam seres vivos, ele estava falando dos anjos. Então, irmão, existia ali, ele fala assim, de modo a tocar as asas dos outros. Os anjos estavam unidos e um encostava no outro pela asa, irmão. Era uma visão celestial, era uma visão de uma organização celeste. Então existe, não era só um anjo, existe um exército do céu unido para um propósito. E esse propósito foi estabelecido pelo Todo-Poderoso. Existe um exército, meu irmão, guerreando as suas lutas. Existe um exército, meu irmão, guerreando por aquilo que Deus colocou no seu coração. Apesar de nós não vermos, existe, é real e é poderoso saber disso. Nós precisamos falar disso. Sabe por quê, irmão? Porque eles tocavam um na asa do outro. Por quê? Para ensinar para nós que é na união. É na união. O fato deles estarem tocarem as asas um dos outros, nós podemos imaginar anjos de mão dada. Então existe um céu unido. Existe um céu unido sobre um propósito. Esse propósito é do Todo-Poderoso. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque nós estamos nos unindo a Ele. Eu gosto de, se eu não me engano, é Josué 5, versículo 14. Quando Josué encontra um anjo do céu, ele sente tanto temor que ele se prostra diante do anjo. O anjo fala: levanta, porque nós não podemos prostrar. Eles são nossos conservos. E naquele momento, o Josué, tão assustado, ele fala assim: você luta do nosso lado ou do lado dos nossos inimigos? Ele fala: nem de um lado e nem de outro. Eu sou um anjo do Senhor e luto no exército celestial. Ou seja, não tem um lado que Deus escolhe, tem o lado dele, irmãos. E é nós que devemos nos posicionar diante o seu propósito, para que esses anjos trabalhem ao nosso favor. Não é, sabe, uma oração simples: Senhor, envia o anjo. Não. Se você não tiver no propósito de Deus, irmão, ele não vai enviar. Mas se tiver debaixo do propósito, a palavra em Salmo 91:11 fala: porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para o protegerem em todos os seus caminhos. Está debaixo da proteção, irmão. E a sensação
de proteção, a sensação de segurança é que Deus está perto. Você já sentiu uma sensação de segurança mesmo que estivesse passando por um lugar sombrio e de trevas, um lugar de escuridão, como se algo estivesse te protegendo, irmão? Eu já senti isso. E eu vou te falar, é maravilhoso. É algo que dá uma sensação de escudo mesmo, de que estamos sendo protegidos. E ele dá ordem, não tem nada nós pedirmos, mas não é nós que damos ordem para anjo. É Deus que dá ordem para os anjos. Ele dará ordem aos anjos, ordens especiais. Então a nossa conversa é toda com ele, com Jesus e com o Espírito Santo, irmão. Sempre será. Sempre será. Olha, a palavra fala, continua falando assim, ó. E as outras duas asas, esses anjos tinham 4 asas, e as outras 2 asas cobriam seu corpo. Cobriam o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo, mas ele está falando que cobria o corpo. De modo que Ezequiel não podia ver o que eles faziam por baixo das asas. Você já parou para pensar nisso? Sabe por quê? Deus esconde de nós o trabalho dele. Ele esconde o que está sendo feito. E eu quero te falar, é proposital. Você está ali, estou pregando aqui para pessoas que estão tentando fiscalizar o agir de Deus. Está entrando na internet, está entrando nas redes sociais, está tentando, sabe, vasculhar o que está acontecendo na casa do ex-marido, na casa da ex-esposa, na casa do ex-namorado, na casa da ex-namorada. E o Senhor está escondendo ele porque o Senhor está trabalhando. Está escondendo, sabe, está escondendo o que está sendo dito a respeito de você numa mesa de reunião. Está escondendo. Sabe, irmão, os anjos escondem o seu corpo, os anjos escondem o seu trabalho, mas a verdade é que eles vieram aqui na terra somente para trabalhar para nós, não tem propósito nenhum, irmão. Então o Senhor, ele esconde de propósito, irmão, e ele está fazendo isso tudo, ele está deixando pessoa irritada aqui, eu sei, está deixando pessoa nervosa, principalmente as mulheres, e eu falo isso com toda certeza porque a mulher, ela gosta de saber exatamente o que está acontecendo. Eu não generalizo, logicamente, eu sempre falo que toda vez que nós generalizamos é demoníaco, mas normalmente mulher é mais curiosa, irmão. Homem também, tem uns homens que eu vou te falar uma coisa, né, irmão? E eu fazia parte disso, sabe? Eu gostava de saber. E na verdade, você quer saber de uma coisa? A melhor coisa é quando você solta, meu irmão, porque você para de sofrer, sabe? Deixa com Deus, entrega no altar do Senhor. Olha o que a palavra fala em Provérbios, capítulo 25, versículo 2. Os mistérios que Deus não revelou ao homem mostram a sua glória, mas a glória dos reis está em descobri-lo, ou seja, dos homens. O homem tenta descobrir, essa é a glória do homem. Eu te avisei, eu sabia. O meu sexto sentido é um Instagram e um detetive contratado, uma câmera escondida. Esse é o sexto sentido da pessoa que pensa mal de todo mundo. Olha, eu quero ler esse versículo, irmão, vou ler novamente. Eu tô rindo, mas é de nervoso, irmão. Todo mundo já passou por essa situação. A palavra fala na versão Ferreira de Almeida: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-la. E tem pessoas aqui que eu tô pregando que tá com as portas fechadas, justamente porque ainda não entendeu o trabalhar de Deus. E tá tentando ali, como um Jonas Fujão, escapar, sabe? Tentando fazer da própria maneira. Mas é necessário entregar no altar verdadeiramente para o Senhor. As coisas vão fluir melhor quando verdadeiramente entregar. Quando verdadeiramente você aprender, quando verdadeiramente nós aprendermos a confiar no Pai de todo coração. A palavra fala agora: quando voavam, o estrondo de suas asas soava para mim como onda do mar quebrando na praia. O que lembra isso, irmão? Onda do mar quebrando na praia, o som de muitas águas. O som da agitação das águas. Quando Deus trabalha, meu irmão, haverá barulho e agitação. A palavra fala em Ezequiel 37, quando ele começou a profetizar sobre o vale dos ossos secos, e ele falava de um povo que estava morto, a nação israelita, de um povo que estava morto nos seus pecados. Fala de uma intercessão para restauração. Embora muitos acham que é ressurreição, porque os ossos mostram justamente a realidade de quem está no pecado. E a palavra fala que quando Ezequiel começou ali a profetizar, vento dos 4 cantos, sopra, haja vida, que haja libertação, que haja salvação, que haja arrependimento, não sei o que ele profetizou em tudo, mas a palavra fala que os ossos começaram a procurar o seu par nos ossos, e ouviu-se um grande barulho de um estrondo.
Então, quando Deus começa a trabalhar, meu irmão, quando nós sabemos que Ele está trabalhando, é porque nós vamos começar a ouvir burburinho, vai começar a vir um rebuliço, vai começar a ouvir uma agitação, vai começar a ouvir. Eu estou pregando aqui para pessoas, sabe, que tem visto a vida, sabe, dando uma guinada. Estava indo para lá, agora de repente está indo para cá e não está entendendo nada do que está acontecendo. Talvez alguém esteja orando por você. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 19, versículo 6. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, uma voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque já reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero ler, meu irmão, porque essa voz ela saiu do trono de fortes trovões justamente porque os anjos tinham levado as taças de orações e o Senhor enviou do céu trovões, relâmpagos. Por quê? Quando o Senhor trabalha, irmãos, normalmente ele usa aquilo que ele tem o controle total, que é somente dele. O que Deus tem o controle total que o homem não tem? Sobre o tempo. Se o homem tivesse controle, irmão, sobre chuva, sobre seca, vê-se muito, sabe, falar e usa-se muito disso para colocar medo, que as queimadas produzem, sabe, fogo. Isso é uma grande mentira. É uma grande mentira. O homem não tem o poder de destruir a vida toda na Terra, irmão. Embora ele tenha muitas armas atômicas, mas o controle ainda é do Senhor. O controle é do Senhor. Muitas pessoas ficam com medo dos homens, sabe? Não pode fazer nada. Se do céu não vier a ordem, não pode não, sabe? Desde os primórdios, usava-se, por exemplo, a técnica de colocar fogo nas pastagens para recobrar o pasto. Se vocês verem isso, muitas vezes, só que é proibido por lei. É proibido por lei. O que eles fazem? Eles botam fogo e atacam o cigarro lá para fingir que o incêndio foi acidental. Muitos fazem isso. Eu não posso provar, mas é uma verdade, sabe? É uma verdade que acontece porque é mais rápido, é mais fácil preparar, não vai destruir o solo. Ali depois vem uma plantação, vem algo. E eles fazem isso, irmão, justamente porque não tem condição de fazer. E o ser humano é impaciente por natureza. É impaciente. Fazem justamente se tivesse um poder de controlar, sabe, a chuva, se tivesse poder de controlar os relâmpagos, se tivesse poder de controlar o tempo, quando fizesse calor, quando fizesse frio, isso já teria virado guerra há muito tempo, teria virado área. E é quando o Senhor trabalha, é esse tipo de situação que nós vamos ver do lado nosso. É por isso que o Senhor Jesus acalmava a tempestade, é por isso que o Senhor Jesus acalmava o vento, e ali o diabo também tem o poder. Mas olha, eu quero partir da frente, fala assim, ó, porque falava assim, ó, como a voz do Todo-Poderoso ou como gritos de um grande exército. O trovão, a onda do mar, soava como a voz do Senhor, como se o Senhor estivesse falando. Mas aqui precisamos compreender porque, irmão, é pela palavra de Deus que virá a vitória. Nós devemos nos mover pela palavra, pelo aquilo que o Senhor está falando, é pela palavra, a voz do Senhor, é a voz que ressuscitou Lázaro. Vem para fora, Lázaro, vem para fora, vem para fora, irmão, vem para fora. Olha, João, eu quero ler com vocês, João capítulo 10, versículo 11, diz assim, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu acho bom a Bíblia. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Na verdade é João, não é esse versículo, não, é João 11, quero ler com vocês o versículo 39 e o 40, que diz assim, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verá a glória de Deus? Naquele momento Lázaro estava morto, naquele momento essa história é bem conhecida, Lázaro estava morto e Deus estava animando a fé das irmãs que ficaram e que viviam no passado, que viviam um momento de escuridão e de trevas, era como se elas estivessem dentro da tumba, e chamando elas a acreditar justamente naquilo e fazer ao que tinha que ser proposto, o que podia ser feito por elas. Irmão, eu não sei se quem tirou a pedra foi Marta, eu não sei se quem tirou a pedra foi Maria ou se foi uma porção de gente. A verdade é que no versículo 41 falam que tiraram a pedra. Então Jesus levantou os olhos para o céu e falou, Pai, graças eu dou, porque o Senhor me ouve. Mas para que eles saibam que o Senhor me ouve,
por causa da multidão ao meu redor, assim falei. Ou seja, ele fez uma oração em público para que as pessoas soubessem que havia uma conexão entre os dois. E tendo dito isso, que a palavra fala que ele clamou: Lázaro, vem para fora. E quando ele dá a ordem, quando a voz fala, irmão, irmão, pode estar na tumba, pode estar, pode estar em pecado, irmão, é ele, o segredo é ele, é o Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus, o Rei da Glória, vitorioso. O segredo não está em homens, o segredo não está em presidente, o segredo não está, irmão, não está. E os homens do poder, o que eles querem fazer é nos controlar. As pessoas querem nos controlar, irmão. Querem controlar como nós vamos fazer, como nós deixamos de ser. Não, é pela palavra que virá a vitória, é pela palavra que nós nos movemos, é pela palavra que nós veremos a glória de Deus, é pela palavra. Olha, e a palavra fala assim, quando eles ouviram a voz, quando os seres pararam, abaixaram as asas. Abaixaram as asas, irmão. Aquilo que estava escondido começou a aparecer. Quando tudo acabar, quando Deus acabar com o trabalho que Ele está fazendo, isso foi uma visão profética de como Deus trabalhava. A ausência e a presença de Deus naquele momento era a presença. Então, quando Deus acabar, meu irmão, você verá com seus próprios olhos, a glória de Deus. Quando tudo acabar, quando abaixarem as asas, quando terminarem o seu trabalho, quando fizerem aquilo que estão fazendo, amando de Deus, quando Deus terminar o que está sendo feito no sobrenatural, no reino espiritual, você verá a glória de Deus. Você não verá mais dor. Nós não veremos mais angústia. Nós não veremos mais aflição. Veremos a glória de Deus. Romanos 8, 18. As aflições do tempo presente não hão de se comparar. Não hão de se comparar com a glória que em nós há de se manifesta. Irmãos, entenda. Isaías 64, versículo 4 fala que desde a antiguidade jamais se ouviu falar ou jamais se viu. Não ouviu nem viu, de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Não é para aqueles que naquele futricam na internet, não é para aqueles que naquele correm atrás, é para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele entendem que ele está no controle. Então, quando tudo acabar, irmão, você vai saber, você vai ver com seus olhos. Foi Deus que colocou no coração o que você tem pedido. E Ele está trabalhando. Os anjos, a palavra fala em Salmo 91 que Ele guia em todos os nossos caminhos. E o caminho que nós estamos trilhando é um caminho que o Senhor colocou diante de nós. Então acalma o coração. Acalma o coração. Não precisa mais chorar. Olha, não precisa, irmão. Não precisa ficar desesperado, não. O Senhor sabe o tempo, sabe a hora, sabe tudo. Ele sabe como está seu coração. Ele está vendo. Você está vendo ali a gente colocar a mão. Ele fala, na hora que ele tirar, eu coloco. A hora que ela tirar, eu coloco. A hora que ela tirar, eu chamo a ordem. A hora que tirar a pedra, tira a pedra. A hora que tirar a pedra, eu chamo para fora. Vem para fora, Lázaro. Vem para fora. Olha, e no versículo 25, para acabar, irmão, fala assim, enquanto estavam com as asas abaixadas, uma voz falou além da superfície, acima deles. Acima. Tem um céu aberto diante de cada pessoa que fecha, que ouve essa mensagem nesse momento. Um céu está se abrindo e uma nuvem de glória está lhe tomando. Você está sentindo uma presença poderosa nesse momento, invadindo todo o seu ser, levando todo o medo embora, levando toda a ansiedade. O céu está aberto. Não importa se você está numa biqueira, não importa se você abriu esse vídeo e está em lágrimas dentro de um quarto escuro, a arma estava do lado e por algum momento você pegou esse vídeo e chegou até aqui, até esse momento. Tem um céu aberto que não deixou você puxar o gatilho da arma. Tem um céu aberto que não deixou você parar.
Tem um céu aberto acima de tudo que está trabalhando ao nosso redor. Tem um céu aberto. E quando tudo acabar, quando todo o processo acabar, você saberá e crerá que Ele sempre te amou, que Ele sempre te conduziu e que Ele sempre esteve contigo em todo o processo. Sinta o sopro de Deus. Sinta. 1 Coríntios 13:12 diz que agora nós vemos de forma imperfeita, mas quando nós chegarmos lá, eu quero ler esse versículo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, diz o seguinte: receba essa palavra no coração, irmão. Receba essa palavra com o céu aberto sobre a sua vida. Receba essa palavra com muito amor. Receba essa palavra não com a voz do irmão Alisson, mas com essa voz aqui. Uma voz falou de além da superfície, acima dele. O céu está aberto. O céu está aberto. Eu sinto ele aqui. Está aberto. Vai chegar lá. E diz assim: porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. E é por esse motivo que eu quero me manter no caminho estreito. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido dele. A gente vai ver quem nos amou. Não para não, irmão. Não para não, irmã. A caminhada não para aqui. Não para. Receba força. Receba virtude para continuar. Receba paz em teu coração e saiba que no final desse trajeto você verá que tudo terá valido a pena. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Vai valer a pena cada lágrima. Vai valer a pena cada vez que você não desistiu. Você vai se orgulhar de si mesmo e vai se orgulhar por ter ouvido a voz dele. Não para, não desista, tem recompensa. Quero deixar essa mensagem com vocês, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.